Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Tom, mais uma vez aqui de volta, não é? Fiquei fora um tempo por motivo de ordem pessoal, mas estou retornando agora aqui para informar vocês com notícias, com informações, com política, com geopolítica, e aproveito a oportunidade para dizer a vocês, para pedir a vocês que estudem também um pouco de política, de geopolítica, principalmente da política brasileira, de como funciona a política, o comunismo, o socialismo, para que nós não cheguemos ao ponto que estamos chegando hoje, o Brasil a ponto de virar uma Venezuela, a Venezuela cercada pelos Estados Unidos por conta dos seus crimes, dos crimes cometidos, principalmente fraude nas eleições, narcotráfico e toda sorte de crimes praticados pela Venezuela. E você estudando política, ensinando aos seus filhos, seus netos, seus amigos, conversando sobre política de forma educada com as pessoas, é a melhor forma de você se libertar de governos como o governo do PT que nós estamos vivendo hoje, como o governo de Cuba, da Venezuela, da Nicarágua, da Coreia do Norte, da China e de países socialistas e capitalistas. A melhor forma de liberdade é o conhecimento. A partir do momento que o povo começar a se preocupar com a política, se inteirar na política, estudar política e geopolítica, você vai ver as ligações que existem do Brasil com outros países, principalmente atualmente com países socialistas e comunistas, não é? De jeito nenhum. Eu tenho certeza que você não quer um Brasil socialista, um Brasil comunista, e sim um país capitalista, um país próspero, onde todos prosperam, onde o rico é bem-vindo, que gera riqueza ao país e gera emprego para o povo. Totalmente o contrário do que quer o Lula e o PT para o Brasil, que é taxar os ricos, chamando quem ganha a partir de 50 mil reais de super rico. Não. Fique claro para você que quem gera o seu emprego é o rico. Se o rico for embora do país, vamos virar uma Cuba, vamos ficar na mais absoluta pobreza e no esquecimento do país inteiro, Virão embargos e as coisas só vão ficar piores ainda mais. Então, é importante que você estude política e geopolítica. Eu não sou petista, não sou bolsonarista, eu sou um libertário. O libertário, ele não depende do Estado. Não depender do Estado é a grande chave do negócio, é o grande negócio. Porque quanto mais você depende do Estado, mais o Estado faz você de escravo. Bolsa isso, bolsa aquilo, auxílio isso, auxílio aquilo. Não é à toa que o governo faz isso por você, por alguém. Esse dinheiro sai de algum lugar. Alguém trabalha para pagar essas contas. Mesmo você sendo um libertário e você tendo um governo como o do PT, que é perdulário, já seria um absurdo, eles já roubariam de qualquer forma. Você está vendo aí o maior roubo da história do Brasil, do INSS. A CPMI não consegue avançar porque o governo do PT bloqueia, tanto o governo quanto o PT, bloqueia junto com o STF, bloqueia toda a progressão da CPMI. Você não vê as estatais, entre aspas, do governo falando nada. A Rede Globo não coloca no Jornal Nacional, não tem uma matéria no Fantástico. A Record, a mesma coisa no seu programa de domingo lá, não coloca nada, nenhuma informação sobre a CPMI, e foram vários aposentados roubados, assaltados, que tiveram seu pouco dinheirinho, aposentados, pensionistas, pessoas com deficiência, foram assaltados, roubados, e sindicatos aí como o irmão do Lula, do Frei Chico, o que mais se beneficiou, o Supremo Tribunal Federal deu liminar para que o presidente do Sindinap, que é o mesmo sindicato do Frei Chico, o irmão do Lula, ficassem calados.
o mesmo Supremo Tribunal Federal proibiu a ida do irmão do Lula para ser ouvido na CPMI da fraude do INSS, o careca do INSS com 300 mil carros, o careca do INSS com apartamento em Miami, o sindicato do irmão do Lula, o Sindinap, faturou mais de 500 milhões de reais de descontos aposentados, de aposentados e pensionistas, e nada aconteceu. É por isso, quando existia a Constituição, quando existia a verdadeira Polícia Federal, quando existia o verdadeiro Supremo Tribunal Federal, as coisas andaram, mas agora estão todos aparelhados, né? A mídia está aparelhada, o Supremo Tribunal Federal aparelhado, a Polícia Federal aparelhada, então nada anda. Eles trabalham numa engrenagem, eles trabalham entre si para que você não seja informado, para que você não tenha conhecimento e para que você ache que o PT e o Lula é esse doce inteiro. Se você é aposentado ou tem alguém aposentado na sua casa, você tenha, sem sombra de dúvidas, a certeza que algum de vocês foram roubados, assaltados nesse crime absurdo do INSS. E esse é um dos pontos que eu estou falando, né? Que nós não queremos um Brasil socialista, um Brasil comunista de forma nenhuma. Então é importante a independência do Estado. Quanto menos você depender do Estado, melhor para você. Porque é um círculo vicioso aí no Brasil. Mesmo com partidos aí que se diziam de direitas, como presidentes que se diziam neutros, aí como o Centrão, é a mesma coisa. O Centrão e o PT são a mesma pessoa. Então é importante que você conheça bastante de política, de geopolítica, para que você não seja enganado por esses caras. Mais uma vez, repetindo, não sou petista e não sou bolsonarista. Eu sou um libertário, mas eu sou de direita, eu sou um conservador, eu sou aquele cara também que valoriza bastante Deus, pátria e família. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu estou de volta, fiquei esse tempo fora, mas estou voltando agora aqui com vocês, né? Com mais notícias e informações. E agora, o El Pollo Carvalhal, aquele braço direito do Hugo Chávez e também foi braço direito do Maduro, resolveu abrir a boca. É um ex-general, chefe do serviço secreto do Hugo Chávez, que agora que fugiu para a Espanha, foi preso na Espanha, deportado para os Estados Unidos, e ele resolveu abrir a boca agora, né? Ali, segundo o Diário do Poder, ex-aliado de Chávez revela ao governo dos Estados Unidos que ditadura venezuelana financiou Lula e financiou o PT. E tem mais gente aqui, viu? Ex-militar também admitiu envolvimento em narcotráfico e narcoterrorismo. Olha aí. E eu vi hoje a matéria, eu vi aí um jornal daqui, é só você procurar aí que você vai ver que diz que o Pollo Carvalhal não citou o Lula de jeito nenhum. As mídias, né, as estatais, entre aspas aí, estão dizendo que em momento nenhum o Carvalhal citou o Lula, mas ele citou. Aqui no Diário do Poder e tem também, né, o depoimento do Carvalhal, totalmente descrito lá para você ver. Ali estão os dois, né, os dois amigos inseparáveis, os sócios, os amigos inseparáveis, principalmente sócios aí nessa malandragem do foro de presidente Lula ao lado do ex-ditador venezuelano Hugo Chávez, né? E aqui você tem matéria, o ex-chefe de inteligência, matéria do Mael Vale, do Diário do Poder. O ex-chefe de inteligência militar de Hugo Chávez, ex-ditador da Venezuela, o ex-chefe de inteligência militar de Hugo Chávez, ex-ditador da Venezuela. O El Pollo Carvalhal, me desculpe aí que eu me atrapalhei um pouco, porque tanto o Carvalhal, né, e o Chávez, os dois são Hugo, então por isso que eu perdi ali o fio da meada.
Hugo Hélio Carvajal afirmou em depoimento ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos que por mais de 15 anos a ditadura chavista financiou ilegalmente partidos e líderes de esquerda na América Latina e Europa com recursos da petroleira estatal PDVSA. Então essa PDVSA aí é a Petrobras da Venezuela, não é? E o Lula viu aqueles moldes lá da corrupção da PDVSA, que era a Petrobras venezuelana, é a Petrobras venezuelana, né? E ele aí achou bonito, achou interessante, achou lucrativo e fez a mesma coisa aqui com o petrolão da Petrobras, na época que existia Supremo Tribunal Federal, na época que existia a Constituição e na época que a Rede Globo não era estatal do governo, não é? Então, essa PDVSA aqui foi quem financiou toda essa baderna na América Latina, não é? Então, a Europa com recursos da estatal PDVSA, entre os quais Lula e o PT, aí o que vem de mais importante que eu havia dito a você, a legislação brasileira considera crime aceitar dinheiro do exterior para financiamento de atividades políticas. A denúncia ganhou repercussão internacional na sexta-feira, quando o presidente da Argentina, Javier Milei, compartilhou em suas redes sociais uma reportagem do site UNH Plus, que detalha o depoimento de Carvajal. Segundo Carvajal, os repasses ilegais beneficiaram diretamente figuras como o presidente Lula e o PT, Néstor Kirchner da Argentina, Evo Morales da Bolívia, Fernando Lugo do Paraguai, Ollanta Humala do Peru. Ollanta Humala é aquele que teve a mulher resgatada lá no Peru com o avião da FAB, a Edinered, né? Acho que o nome dela é esse mesmo, Edinered, que foi resgatada com o avião da FAB pelo Lula lá no Peru. Manuel Zelaya de Honduras, só gente boa, olha aí, só gente da melhor qualidade. Manuel Zelaya de Honduras e Gustavo Petro da Colômbia, além de partidos como o Podemos da Espanha e o Movimento 5 Estrelas da Itália. Então a PDVSA, essa empresa estatal petrolífera da Venezuela, financiou por 15 anos todos esses que eu citei aí. E você sabe, né? Mais uma vez repito, quando existia Constituição no Brasil, seria crime e seria motivo para o impeachment do Lula, né? As declarações fazem parte de um acordo de colaboração de Carvajal com a justiça norte-americana após sua extradição da Espanha em 2023. Mas um detalhe acontece aqui, ele teria um novo julgamento agora, ele seria julgado agora, mas a justiça americana resolveu segurar um pouco mais esse julgamento dele, adiar o julgamento, que ele possa falar, já que ele tem muitas coisas para falar em relação ao Brasil e América Latina. Não é à toa que as tropas americanas estão aí no Caribe cercando a Venezuela. Sem sombra de dúvidas, Cuba será a próxima, Nicarágua, Colômbia e, sem sombra de dúvidas, o Brasil também. Ele também admitiu envolvimento em atividades de narcotráfico e narcoterrorismo durante sua atuação no alto escalão do chavismo e se comprometeu a entregar documentos inéditos que comprovam o esquema. De acordo com os relatos de Carvajal, a PDVSA teria funcionado como uma espécie de caixa preta, abre aspas, caixa preta, fecha aspas, do socialismo bolivariano, canalizando recursos públicos da estatal para financiar campanhas políticas e projetos ideológicos no exterior, né? Pois é, segundo Carvajal, abre aspas, o governo venezuelano financiou ilegalmente movimentos políticos de esquerda no mundo durante ao menos 15 anos, afirmou o ex-militar, ex-braço direito, ex-segurança do Hugo Chávez, não é? E o mais
importante de tudo isso daí, vamos dizer, o pior de tudo é essa ligação do narcotráfico e o narcoterrorismo. Perdão, narcotráfico e narcoterrorismo, que segundo o Hélio Carvalhal, o Lula e o PT estão envolvidos, não é? Então vamos ver o que é que vai acontecer, não aqui, perdão, não aqui, porque aqui, sem sombra de dúvidas, não vai acontecer absolutamente nada. Toda essa ação, toda essa justiça, ela virá dos Estados Unidos, porque hoje o maior medo do Lula, com essa declaração do Carvalhal, de que a Venezuela, né, financiou Lula e o PT, o ex-militar também admitiu envolvimento em narcotráfico e narcoterrorismo. Então, uma das jogadas do Donald Trump foi a vez que ele mandou um emissário aqui para declarar o Comando Vermelho e o PCC grupos terroristas, né? E o Lula está morrendo de medo e ele sabe que isso vai acontecer, que mais cedo ou mais tarde o Donald Trump vai declarar o PCC e o Comando Vermelho um grupo terrorista e o Brasil um narco-país, um narco-estado. E o Lula, sem sombra de dúvida, ele vai dizer, como ele disse agora com Petro, né? Com Gustavo Petro, que é o líder de um tráfico, o líder de uma organização criminosa de tráfico de drogas. Sem sombra de dúvidas, os Estados Unidos também vai acusar o Lula da mesma coisa. Então, por isso que o Lula está morrendo de medo, por isso que para eles é interessante que o Maduro seja morto, não preso, que não seja capturado. Porque se o Maduro for capturado vivo, aí ele vai virar um arquivo lá muito importante, o maior pendrive que os Estados Unidos já teve da América Latina. Tá bom, pessoal? Me estendi bastante porque é um fato que está acontecendo e é bastante interessante que você tenha conhecimento. Também eu voltei, fiz a minha apresentação aí. Por favor, inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem, acionem o sininho das notificações para toda vez que eu puser postar um vídeo novo, vocês ficarem sabendo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima. Estamos de volta agora na luta. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. E se você puder contribuir com o canal, porque a partir de agora nós vamos estar numa luta diária, né, nos juntando aí aos grandes canais aí de luta de direita por um novo Brasil em 2026. Você tem aí o Pix na tela. Você contribuindo com qualquer coisa já ajuda a um equipamento, né? Como eu estou usando computadores aqui, um computador aqui já bem obsoleto, que não consegue segurar ali bastante o sistema de gravação que eu uso, uma webcam, um microfone, e poder melhorar o canal para que você tenha maiores notícias, maiores informações. No futuro, colocar o meu livro aí para que vocês possam adquirir. E eu vou deixar o Pix aí, o Pix está na tela, para que vocês possam, qualquer ajuda já começa a fazer diferença para que o país comece a mudar. Todos juntos, nós unidos, faremos um Brasil diferente, tá bom, pessoal? Se puder ajudar, se puder, com qualquer ajuda aí, o Pix estará aí na tela, tá bom? Muito obrigado, uma boa semana para você. Tchau, tchau, fiquem com Deus.